Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo. Depois do jogo, São Paulo 2, Chapecoense 2. Tem gente que gostou, né, iguais? Tem gente que gostou. Eu fico aí nas redes sociais, dando uma olhadinha, né? E o que se vê é que tem muita gente que gostou sim, né? O São Paulo arrancou um empate, o São Paulo reagiu, perdia por 2-0. Mas eu não gostei não. O São Paulo não pode tropeçar em Chapecoense dentro do Morumbi. No templo sagrado do Morumbi, com quase 60 mil pessoas. Foi um público de Libertadores para ver o São Paulo jogar. E o São Paulo não pode perder pontos para clubes teoricamente muito mais fracos do que ele. Não pode, a grandeza do São Paulo é de outra categoria. O São Paulo é um tricampeão mundial. Não pode perder ponto para Chapecoense dentro de casa, perder ponto para Sport, perder ponto do jeito que o São Paulo vai perdendo nesse campeonato. Aí eu não gostei, não. O São Paulo de Denis, Bruno, Lugano, Maicon e Carlinhos, Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Michel Bastos com Cueva um pouquinho mais à frente, fazendo aquela que era do Ganso, e na frente o Centurion, né? Na frente o Centurion. O São Paulo não tem mais centroavante. Não tem mais centroavante. Como é que o São Paulo perdeu 3 centroavantes e não arrumou nenhum? Hein, Leco? Hein, diretoria do São Paulo? Hein, Gustavo? O São Paulo precisa de um centroavante, precisa de um 9. Um 9, um fazedor de gols, um homem internado na área para fazer gols. Centurion do centroavante, olha, o Centurion fez a melhor partida dele nesse ano no São Paulo. Mas não é centroavante. Centurion é jogador que joga dos lados. Esse rapaz que chegou lá da Argentina, o tal Chaves, Andrés Chaves, também não é centroavante. É um lá de El Tanque e tal, mas o homem não é centroavante. O homem também é jogador de beirada, jogador de lado de campo. Ofensivo, mas do lado do campo. O São Paulo precisa de um 9. 9, mas um 9 mesmo. Para jogar na área, Leco. O São Paulo não pode perder mais tempo, tem que procurar alguém. O São Paulo tem que achar um 9. Ou então, o Paton, na ausência desse Gilberto aí, que também já se machucou, que o São Paulo não tem outro jogador para pôr, poderia ter perfeitamente testado o tal Luiz Araújo. Né? O Luiz Araújo é um menino de muito futuro. E ele já fez esse papel no time sub-20 do São Paulo. Então ele poderia ter sido, sim, testado como centroavante. Né? Mas o São Paulo, com esse time que eu dei aqui, com essa escalação aqui, o São Paulo em 11 minutos, né, do primeiro tempo, perdia por 2-0 para o Chapecoense. Um negócio assim, um filme de terror, né? A torcida lotando o Morumbi, em 11 minutos, Chapecoense 1-2 do São Paulo. Chapecou o São Paulo, 1-2. Aí a coisa ficou feia, porque o São Paulo teve o domínio do jogo, eu não nego, o São Paulo teve o domínio nos dois tempos, no primeiro tempo e no segundo tempo, mas o São Paulo, Belo Antônio, porque o São Paulo não tinha o poder ofensivo, o São Paulo não tinha poder de fogo. Então de nada adianta, essa história, essas estatísticas todas, scout, hoje eles chamam de scout, né? No meu tempo não tem esse negócio de scout, de posse de bola, tempo de posse de bola, o São Paulo tem 70% contra 30% da Chapecoense, 80%, mas não adianta nada. Isso não resolve, o que resolve é gol. Futebol se ganha com gols. Não adianta ficar tocando e na hora de concluir não fazer o gol. Então o São Paulo não levou perigo nenhum no primeiro tempo. Né? Que perigo que o São Paulo levou contra a Chapecoense? Nada, não levou perigo nenhum. Kelvin apagado pelo lado direito, né? O Centurion, embora fizesse uma partida regular hoje, melhorou muito, jogou bem o Centurion hoje, mas não é centroavante, eu repito, não é centroavante. Então o Centurion ficava ali tentando fazer o pivô, tentando fazer uma tabela com alguém que viesse de trás, né? Mas não é a dele, o homem joga do lado do campo, então o São Paulo, embora tivesse todo o domínio da primeira etapa, o São Paulo não levou perigo nenhum, né? E a Chapecoense fez 2-0 e se fechou lá atrás, né? É o típico time pequeno que vem jogar, vem enfrentar o São Paulo aqui dentro, já sabe das dificuldades do São Paulo. Então fica atrás, né? E sai nos contra-ataques.
E em 11 minutos, 2-0 para Chapecoense em falhas, hein? Do miolo da zaga do São Paulo. O São Paulo tomou um gol de cabeça ali, uma coisa impressionante. Não pode tomar gol ali pelo miolo da zaga desse jeito, né? Falhou o God of Zaga hoje, o Maicon, Sua Excelência, o zagueiro. Hoje não repetiu, não, nem Maicon nem Lugano. Os gols foram todos em cima deles ali. Com o Carlinhos fazendo uma partida muito fraca também, e o Bruno também, né? Eu não sei se o Bruno já começou a sentir o peso da chegada do Buffarini, o Buffa. O Buffa chegou da Argentina, tá regular, pode jogar, já vai para estrear. Possivelmente no meio da semana ou no fim de semana. O São Paulo tem 2 jogos agora terríveis, hein? São Paulo pega o Atlético Mineiro e depois pega o Inter. Pega o Inter queimado. Hoje a torcida colorada lá fez uma palhaçada lá e quebrou coisa lá no estádio, lá no Beira-Rio, no novo Beira-Rio. Foi um negócio terrível. Internacional não pode mais perder. Já perdeu do Palmeiras e perdeu do Corinthians hoje também lá em Porto Alegre. O São Paulo vai encarar essa no domingo que vem e o Atlético Mineiro na quinta. São 2 partidas terríveis, né? Mas como eu dizia, voltando ao jogo, ao depois do jogo, São Paulo 2, Chapecoense 2, o São Paulo voltou no segundo tempo desesperado, né? Já voltou com o Chaves no lugar do Thiago Mendes, porque Paton percebeu, o construtor de muralhas, percebeu o seguinte: pô, esse time não chega, o Chapecoense só vem esporadicamente aqui na nossa área. Então tirou um volante, né? Deixou o Hudson e sacou o Thiago Mendes, que aliás não fazia também uma boa partida. E colocou o Chaves, né? Mas o Chaves é jogador que joga do lado. O Chaves entrou ali meio confuso, não sabia se caía do lado esquerdo, se entrava pelo meio. Ele não está taticamente definida, a posição dele não estava taticamente definida. Porque ele é jogador de lado, ele tinha que jogar lá no lugar onde estava o Michel Bastos, né? Pô, 2 não podem ocupar o mesmo espaço ali. Então o Michel ficou do lado esquerdo, ele entrou no lugar do Thiago, né? Para jogar ali, para tentar ajudar o Centurion, mas nenhum dos 2 é centroavante. E depois, aos 15 minutos, né, o Carlinhos se machucou e ele colocou o Luiz Araújo. Então o São Paulo passou a ter Luiz Araújo, Chaves e Centurion na frente, né? 3 na frente. Mas mesmo assim, com nenhum dos jogadores ocupando o internado na área. Eu acho que o Luiz Araújo deveria ter feito esse trabalho. Ele deveria ter passado o Centurion para o lado e ter deixado o Luiz Araújo dentro da área. Mas o Luiz Araújo entrou pelo lado, né? Entrou no lugar do Carlinhos e foi jogar lá na ponta esquerda, enquanto o Michel Bastos recuou e foi jogar no lateral esquerdo. Foi isso que o Paton fez, né? E depois ele colocou o Pedro aos 33. Mas logo aos 15, quando ele colocou o Luiz Araújo, o São Paulo fez o primeiro gol. Cuevita. Esse menino é bom, esse menino vai bem. O menino tentou de tudo, né? Fez esse gol, o Centurion fez o pivô, entregou, ele insinuou-se pela área e bateu forte no canto do goleiro, fazendo o primeiro gol do São Paulo, né? E depois ele colocou o Pedro aos 33 no lugar do Kelvin. O Kelvin hoje não fez uma boa partida. Mas esse Pedro, eu já disse, o Pedro é muito verde. O Pedro tem que entrar quando o São Paulo estiver ganhando de 5-0. Quer dizer, não vai entrar nunca, porque o São Paulo é time de um gol só, hoje fez 2, mas é time de um gol só. Então, contra adversário fraco no Morumbi, se o São Paulo tiver vencendo por 4-0, 3-0, 5-0, placar definido, então vai pôr no Pedro devagar, para que o Pedro não sinta a responsabilidade. É muito menino ainda e hoje negou fogo de novo. O Pedro entrou, mas não ajudou muito não. Então o São Paulo chegou ao primeiro gol aos 15 minutos, logo quando entrou o Luiz Araújo, e depois, né, aos 39, no fim do jogo na Bacia das Almas, aquele pênalti e o Cueva bateu, né, com uma tradicional, já está virando tradicional, já fez 2 de pênalti, né? Bate bem, bate no canto. Na Copa América o Cueva errou o pênalti, né, pelo time peruano, né? Então disseram, esse cara não sabe bater pênalti, mas sabe sim, acontece do jogador errar. Já bateu 2 no São Paulo com perfeição. E aos 39, o São Paulo, depois de dominar e tentar, mas sem ofensividade, porque o São Paulo abusou do toque, da troca de passe na frente da área, não chutava, né? Então, aos 39, um pênalti e na Bacia das Almas, repito, o Cueva empatou o jogo, fez 2 gols e o São Paulo conseguiu empatar com a Chapecoense.
Então, eu repito aqui, muita gente gostou. Ah, foi heróico, perdia por 2-0 e empatou 2-2. É legal, você tá perdendo por 2-0 e empatar 2-2. Mas pra mim não é desculpa isso não. Né? Ah, foi heróico. Não adianta ser heróico, precisa ganhar. Não pode perder ponto pra Chapecoense dentro de casa. Não pode mesmo. E o São Paulo tá patinando nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo agora já é 10º, né? Já é 10º, tá 7 pontos, ainda dá, porque tá 7 pontos do 4º colocado. 7 pontos, né? Então ainda dá. Eu não sei, o Grêmio tá jogando essa hora lá, na hora que eu tô gravando esse programa, o Grêmio tá jogando. Eu não sei se o Grêmio vai vencer ou não. O Grêmio também vai subir na tabela. O Palmeiras tava perdendo no Botafogo por 2-0 no momento em que eu entrei aqui no meu estúdio para fazer o programa. Então eu não sei, o São Paulo está a 7 para ficar 10, né, lá do 4º colocado. Vai se distanciando e vai ficando difícil. Então, Leco, abre os olhos, Leco. O São Paulo precisa de um 9. Não adianta trazer lateral, trazer zagueiro. O São Paulo precisa de um 9, de um centroavante. Um homem que jogue na área e que decida as partidas pelo time das 3 mais lindas cores do mundo. Não foi uma partida boa, o São Paulo teve o domínio, repito, mas não teve ofensividade nenhuma. Empatou na Bacia das Almas, no fim do jogo, com o Morumbi absolutamente lotado, com quase 60 mil pessoas. Foi, para mim, uma grande decepção. Era o que eu tinha a dizer sobre esse São Paulo 2, Chapecoense 2. Repito aqui, o São Paulo tem 2 jogos terríveis pela frente. Atlético Mineiro no meio da semana no Templo e depois lá no Beira-Rio, né, onde o bicho tá pegando e o Internacional não pode perder mais, contra o Colorado. Tenham todos uma semana de ouro, sejam felizes e paz. Deus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.